A gente vai ter o nosso momento de escola bíblica dominical, ter um instante aqui de reflexão sobre a palavra do Senhor. Pedir ao irmão ali no Data Show, por favor, para colocar o conteúdo no Data Show. A gente tem falado sobre igreja, a gente começou um estudo semana passada sobre igreja, sobre comunidade cristã, o contexto para a mudança. E eu queria, esse é um momento de aula, você pode perguntar, como a gente sempre diz, e eu queria pensar nisso. A comunidade cristã é o contexto para a mudança, ou seja, Deus usa a igreja, Deus usa o povo dele reunido para nos mudar, para nos transformar. Eu quero convidar você a abrir, por favor, a palavra de Deus em Mateus, capítulo 16, verso 18. Para a gente partir desse texto para a nossa conversa nesta manhã. Mateus, capítulo 16, versículo de número 18. Diz assim: também. Esta é a história de Martinho Lutero. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem edifica a igreja, irmãos? Quem criou a igreja? Hein? Jesus. Jesus disse, sobre esta pedra, Jesus é a própria pedra, Ele é a rocha, Ele é a pedra angular. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Jesus faz um trocadilho aqui. Pedro é Petros, pedra pequena, uma rocha pequenina. Jesus diz, tu és Pedro, você é Pedro, mas sobre esta pedra, não você, mas baseado nesta afirmação, Pedro, que você disse, e a afirmação está no verso de número 16 de Mateus 16, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta pedra, Pedro, sobre a minha pessoa, Pedro, Jesus está dizendo, sobre a minha pessoa, eu que sou a rocha, que sou a pedra angular, sobre a minha pessoa edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, e as portas da morte não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Isso é a certeza que a gente tem. É a certeza que a gente tem. Então, nós estamos falando que Deus usa a comunidade cristã para nos mudar, para nos transformar, que Deus usa o seu povo. E como é importante o seu povo se reunir. Então, nós vimos essa fundamentação bíblica na semana passada, esses dois textos, Efésios 5, 25 a 27, que mostram que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o outro texto que diz que nós somos o corpo de Cristo e individualmente nós somos membros deste corpo. Então a igreja, ela é chamada de corpo de Cristo. Seguindo aí o slide próximo, nós vamos observar, nós vimos também
na semana passada que a igreja, ela é essencial. E nós, pode passar, Ana, pode avançar. E nós usamos esse livro que apresenta como a igreja seja, nós precisamos estar inseridos em um corpo, nós precisamos nos relacionar com outros crentes. E como foi difícil a esse período, de pandemia, graças a Deus, os números estão diminuindo, nós estamos com a menor média de mortes desde abril de 2020, ou seja, graças a Deus, o número de mortes tem diminuído e a gente ora para que esse número continue caindo. E como foi difícil, como ainda é difícil esse momento, não é, irmãos? Como foi difícil nós ficarmos meses e meses sem podermos nos reunir. Por quê? Porque a reunião do povo de Deus é algo essencial. A participar da igreja é algo essencial. E a gente apresentou um conceito de igreja na semana passada, que diz assim, os irmãos estão conseguindo visualizar, não? Está dando para ver? Está dando para ver, pessoal? Ok? Esse conceito aqui de igreja, que diz o seguinte, vamos ler juntos esse conceito? E a gente trabalhou esse conceito na semana passada. O que é a igreja baseado nesse livro, Igreja é Essencial. Vamos ler juntos? A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso em todo o mundo, seguindo o ensino e o exemplo dos presbíteros. Então a gente trabalhou esse conceito na semana passada. A igreja é um grupo de cristãos e esse grupo se reúne e ele é uma embaixada terrena do Senhor Jesus, que proclama o Evangelho e proclama os mandamentos de Cristo, que afirma uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças ou dos sacramentos, que evidencia o amor e a santidade de Deus, e é um povo unificado e diverso em todo o mundo e que segue, baseado na Escritura, o ensino e o exemplo dos presbíteros. Hoje eu quero pensar com vocês em mais outras especificidades sobre a igreja. Primeira coisa que eu queria compartilhar hoje é que o que é a igreja? A igreja não é o templo físico, né? A igreja é o templo de Deus. A igreja não é a construção. A igreja é o povo de Deus. Nós juntos somos a igreja. Sozinhos nós não somos a igreja. Então eu não posso dizer eu sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu e você somos membros da igreja, entende? Membros do corpo de Cristo. Nós é que somos a igreja. Então, a igreja, nós e todo o povo de Deus espalhado na face da terra, portanto, é este povo do Senhor, aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho de Deus.
Olha como é interessante esse conceito, irmãos, e eu extraio isso do pastor Timothy Keller. Veja como é interessante esse conceito. Então a igreja é um povo, o povo de Deus. E quem é esse povo? Quem é que verdadeiramente faz parte da igreja? Aqueles que foram criados. Criados é uma referência aqui. Criados é uma referência ao novo nascimento. Quando a Bíblia diz nascer de novo, nascer de Deus, ser nova criatura, criados em Cristo Jesus, tudo isso descreve uma mesma experiência. Que experiência é essa? O novo nascimento. Então, o povo de Deus é constituído por aqueles que foram criados pela fé. Ou seja, para nós fazermos parte da igreja, nós precisamos crer. E nós fomos criados pela fé por meio do Evangelho. Isto é, para fazermos parte da igreja, nós precisamos crer no Evangelho de Deus. Vamos tentar entender melhor isso? Vamos tentar entender o que é ser igreja. Então, igreja é uma comunidade cristã. Uma comunidade cristã composta daqueles que se arrependeram, que creram e que têm uma experiência em comum do Evangelho. E o que é o Evangelho? É uma mensagem da graça. Então, existe algo que nos une como igreja: o Evangelho. E por causa deste Evangelho, nós temos uma experiência comum. Por causa deste Evangelho, nós nos arrependemos e nós cremos. E agora nós somos povo de Deus. Tem uma metáfora bíblica que descreve isso, que é a metáfora de assembleia, lá no Monte Sinai, na época de Moisés. Olha o que Deus disse lá atrás, em Êxodo capítulo 19, versos 4 e 5. Olha o que o texto diz. Vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Veja bem, qual foi a primeira ação de Deus em relação aos hebreus? Qual foi a primeira ação de Deus, de acordo com esse texto? O que é que Deus fez primeiro? Deus fez o quê? Deus libertou esse povo. E libertou esse povo dos egípcios. E além disso, Deus fez o quê? De acordo com o texto, Deus os trouxe para perto dele. Essa imagem aqui, irmãos, anuncia o que Deus fez com a gente. Um dia nós éramos escravos. Escravos de quem? Do pecado. Escravos do diabo. Nós éramos dominados por Satanás. E nós não podíamos sair desse domínio. E o que é que Deus fez? Deus nos libertou desta escravidão. Então veja essa imagem aqui, para a gente tentar entender. Deus salva os israelitas da escravidão. Foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele nos libertou da escravidão. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Lembram desse texto? Diz assim, Colossenses 1, 13.
Ele nos libertou do poder ou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, olha o que Deus fez. Ele nos tirou do império de Satanás e nos levou para o reino do seu Filho. Então, é esta a imagem de libertação. Foi como o Senhor fez com os israelitas. Deus salvou os israelitas da escravidão. Segundo, consequentemente, o que os israelitas deveriam fazer? Os hebreus. Eles agora obedecem à lei de Deus e eles vivem de acordo com a vontade de Deus. Primeiro Deus liberta e depois nós obedecemos. É essa a lógica. Eles não obedecem à lei em primeiro lugar. E pelo mérito deles, Deus os salva. Não. Deus os salva pela graça e agora eles se comprometem a obedecer a Deus, a se tornar um povo distinto. Note bem, é importantíssimo que a gente entenda isso. O que tornou os israelitas um povo? Um corpo unificado? Uma comunidade? Foi o quê? O fato de Deus os libertar. É exatamente assim que Deus age na igreja. Deus nos liberta, e porque Deus nos liberta, agora nós somos chamados a obedecê-lo, como uma expressão de reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor e como uma manifestação de gratidão. Não é, primeiro eu obedeço e Deus me recompensa pela minha obediência, me salvando. A ordem não é essa. A ordem é o inverso. Deus me salva, Deus nos salva e agora nós obedecemos em gratidão àquilo que Ele fez. É esta a imagem, é este o formato. Foi assim que Deus trabalhou com os israelitas, com o Israel de Deus na antiga aliança, e é assim que Deus trabalha com o Israel na nova aliança. Vamos tentar ilustrar um pouquinho mais isso? Vamos caminhar um pouco. Observe. Esse mesmo padrão, ele permanece verdadeiro para os cristãos hoje. Essa mesma imagem de Êxodo 19, de 4 a 6, nós observamos expressões semelhantes em 1 Pedro 2, 9 e 10. Olha o que diz esse texto. Queria convidar vocês, por favor, para lerem comigo. 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são o quê? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Aleluia! Olha a obra de Deus em nós, irmãos. Nós estávamos longe, não éramos povo de Deus, mas agora somos povo. E Deus nos chama geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele. E o que nós fazemos agora? Nós proclamamos para o mundo as virtudes de Deus, a beleza de Deus, a graça do Senhor, o amor do Senhor. É isso.
Ou seja, o Senhor nos liberta, o Senhor muda a nossa identidade e agora nós vivemos para Ele. Igreja é isso. É isso. Agora note. O texto vai nos mostrar, 1 Pedro 2,9, que nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós cremos no Evangelho, nós nos arrependemos e nós somos um povo propriedade do Senhor. Só que como povo de Deus, nós somos chamados a nos relacionar com os outros cristãos. Esse mesmo Pedro que diz que nós somos essa propriedade exclusiva de Deus, é o mesmo Pedro que em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, diz que nós devemos amar intensamente uns aos outros de coração puro. Ou seja, Deus não salva a gente e nos isola. Deus nos salva e nos insere em uma comunidade. Entende? Você sabe que você precisa dessa outra pessoa que está ao seu lado? Eu falei sobre isso semana passada. Sabe disso? Talvez você pense em alguém e diz assim: puxa, mas essa pessoa me chateia, né? Essa pessoa me irrita às vezes. Essa pessoa faz algumas coisas que eu não gosto, mas você precisa dela. Porque Deus está lhe ensinando, inclusive através dela, a aprender a perdoar. A aprender a suportar. E isso não é desculpa para a gente fazer o que é errado. De forma nenhuma. A gente é chamado a amar uns aos outros, a tratar bem uns aos outros, mas até nas dificuldades que porventura surjam na relação entre pessoas, Deus as utiliza para que a gente aprenda a amar e perdoar. Porque amar aqueles que só fazem aquilo que a gente gosta é fácil, não é verdade, irmãos? Mas nós somos chamados a amar, inclusive, pessoas que nos ferem, que nos machucam. Então, a igreja é chamada para viver esse amor. Então, nós fomos criados pela fé, por meio do Evangelho, mas há um outro aspecto. O segundo aspecto que eu quero ressaltar hoje. O corpo de Cristo, a igreja, é formada daqueles que são membros uns dos outros na vida de Cristo. Somos membros uns dos outros. Presta atenção. Pensa aí no seu corpo. Você precisa do seu rim? É óbvio, sim. Precisa da sua mão? Precisa do pulmão, do coração, da perna, dos dedos, dos braços. Você precisa. Por quê? Porque isso se constitui em membros do nosso corpo. Então note, nós somos um corpo. E juntos nós somos membros uns dos outros. Então, nesta igreja, nesta comunidade cristã, nós compartilhamos a vida de Cristo juntos. Qual é a metáfora bíblica que descreve isso? Que nós compartilhamos juntos a vida de Cristo. É a igreja como família e casa de Deus. Vamos olhar aqui esse texto. Gálatas, capítulo de número 6. Observe aqui essa passagem. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. Você pode ler, por favor, esta passagem bíblica? Vamos ler juntos. Gálatas, capítulo 6, versículo de número 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem?
aos da família da fé. Quem é a família da fé? Quem é a família da fé, amados? A igreja, nós. Então Paulo está dizendo, faça o bem a todas as pessoas, mas principalmente a quem? A família da fé. Faça o bem a todos, mas principalmente, não exclusivamente, mas principalmente aos da família da fé. Por que nós somos família? Hein? Porque nós fomos adotados. Adotados por Deus. Então nós somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Se nós somos filhos de Deus, você é filho de alguém, de um pai, de uma mãe. E tem uma outra pessoa que também é filho desse pai e dessa mãe. Isso significa que vocês dois são o quê? São irmãos. Ora, se nós somos filhos de Deus, isso significa que nós somos irmãos. Eu sempre gosto de dizer isso. O nosso vínculo com os nossos parentes de sangue é maravilhoso, é bênção de Deus, é lindo, é precioso e a gente precisa cultivar isso, mas é um vínculo passageiro. Mas o nosso vínculo com a família da fé é um vínculo eterno. Em que sentido? Essa pessoa que é o seu filho, ou que é o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu cônjuge, vai ser o seu cônjuge, pai, mãe, filho, durante os anos que Deus conceder a mim e a você. Mas essa pessoa que está ao seu lado, que está à sua frente, que está atrás de você, e que é crente em Cristo Jesus, ela vai ser o seu irmão e a sua irmã na fé, para sempre. Para sempre. Olha um outro texto aqui. Observe o que o Senhor Jesus nos ensina. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Efésios capítulo 2, versículo de número 19. Vamos ler juntos? Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então nós somos família de Deus. Família de Deus. Mas há outros textos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, apresenta uma outra imagem. Vamos ler todos juntos, por favor? Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro chama a igreja, os crentes, de quê aqui? Hein? Casa de Deus. Então nós somos a casa de Deus. Nós somos, conforme Pedro, pedras vivas, que formam e que são o templo do Espírito. Vamos para um outro texto, só para a gente fundamentar melhor isso. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Por favor, vamos ler juntos? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então, note que os autores sagrados, eles apresentam imagens da igreja, que mostram a relação que nós temos uns com os outros. Nós somos a família de Deus, então somos irmãos. Nós somos a casa de Deus, Deus habita em nós, e nós somos membros uns dos outros. Olha a importância, irmãos, e a beleza de fazer parte da igreja. Perceba. O que acontece com uma família?
Uma família, ela compartilha a vida em grupo. Eles comem, eles vivem, eles trabalham e eles se relacionam uns com os outros. A imagem da igreja como uma família e a imagem da igreja como um corpo. Veja, o seu corpo, ele está interligado. Os membros estão ligados, estão conectados um com o outro. E eles têm e recebem vida. Então, a Bíblia apresenta a igreja com essa imagem, irmãos. Nós somos um organismo coerente. Cada membro do nosso corpo desempenha uma função. E nós estamos conectados ao corpo de uma forma profunda e de uma forma integral. Queria fazer assim uma imagem, que não é uma imagem assim bonita, mas só para ilustrar. Uma pessoa que perde uma parte do corpo, o que acontece com aquela parte que ele perdeu? Apodrece. Ela deixa de ter uma função. E por que ela deixa de ter uma função? Porque ela foi desconectada do corpo. O que isso nos ensina em termos de igreja? Que nós precisamos o quê? Estar juntos. Nós precisamos estar conectados um ao outro. O que aconteceria se essa mão fosse tirada de mim? Algumas semanas atrás eu tive um sonho. Não foi um sonho, né? Isso foi um pesadelo, né? Horrível. Eu sonhei que eu tinha perdido a minha mão, irmãos. Eu estava sem mão. E aí eu estava andando pela rua sem mão. E pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Será que tem uma prótese? Para pelo menos eu poder ter uma utilização. E foi horrível. E eu acordei bem cedinho da manhã, né? Como sempre. E a primeira coisa que eu fiz, e eu confesso que eu me emocionei. Eu nunca tinha me emocionado olhando a minha mão. Mas naquela manhã eu me emocionei olhando minha mão e eu disse, Senhor, muito obrigado porque eu tenho mão. Porque eu não perdi a minha mão. Mas imagine se eu perdesse a mão. Ela não seria mais a minha mão, ela não teria mais utilidade, ela não teria mais funcionalidade e ela iria apodrecer. Isso nos mostra essa imagem da igreja como um corpo, que nós precisamos estar unidos uns aos outros, irmãos. Eu falei semana passada, eu nunca vi um crente saudável espiritualmente que ele diz, eu não quero fazer parte da igreja. Igreja, estou fora. Eu não quero me reunir com os crentes. Eu não quero interagir com os outros crentes. Quando uma pessoa faz isso, ela começa a definhar espiritualmente. Por quê? Porque ela está indo contra um princípio que Deus estabeleceu. Deus quer que nós estejamos unidos um ao outro. Deus quer que nós estejamos conectados um ao outro. Deus quer isso, irmãos. E a gente vai observar em um outro dia, na continuidade desse estudo, práticas que nós devemos exercer uns para com os outros. É por isso que a Bíblia, mais de 50 vezes no Novo Testamento, ela usa uma expressão, uns aos outros, ou uns com os outros. Por quê? Porque vida cristã se desenvolve não apenas isoladamente, mas se desenvolve na relação uns com os outros. Então veja, nós vimos dois aspectos do conceito de igreja. Primeiro, é que a igreja é o povo de Deus,
ou seja, aqueles que foram criados pela fé por meio do Evangelho. Esta é a imagem da igreja. Então, é muito mais do que religião. É a vida de Deus em nós. O segundo conceito que nós vimos sobre a igreja, que a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, nós estamos ligados uns aos outros na vida de Cristo. Somos o povo de Deus, somos o corpo de Cristo, e em terceiro lugar, nós somos a comunhão do Espírito. Veja que as três pessoas da Trindade são mencionadas. Somos a comunhão do Espírito, ou seja, aqueles que são um modelo do futuro do Espírito. Vou tentar explicar isso. Nós somos um modelo do futuro do Espírito. Veja. A Bíblia diz que nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito. E uma comunidade que é templo do Espírito, ela deve ser cheia do Espírito. Efésios 5,18. E como uma comunidade cheia do Espírito, nós nos tornamos uma sociedade que exibe formas distintas de fazer tudo na vida. Presta atenção. O Evangelho, ele não muda simplesmente a sua forma litúrgica. O Evangelho muda tudo na nossa vida. Tudo. O Evangelho não é algo que simplesmente transforma a nossa rotina. Agora, no domingo, eu vou na igreja cultuar com os meus irmãos. É mais do que isso. O Evangelho muda a forma como a gente se relaciona com o nosso cônjuge. O Evangelho muda a forma de sermos pais. O Evangelho muda a maneira de sermos empregados, de sermos patrões, de gastarmos o nosso dinheiro, de pouparmos o nosso dinheiro. Na verdade, não é nosso dinheiro, é dinheiro de Deus. O Evangelho muda a maneira do nosso lazer. O Evangelho muda o nosso conceito de vida, de morte, de trabalho, de tudo. Então, o que é a igreja, irmãos? A igreja é uma sociedade, uma nova sociedade de Deus, que apresenta uma forma distinta de fazer tudo na vida. Existe uma metáfora que expressa isso para a igreja. Mateus 5,14 fala sobre uma cidade construída sobre o monte. E nesse texto nos mostra também que nós somos a luz do mundo. Olha o que esse texto diz. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Por exemplo, Garanhuns é uma cidade sobre 7 colinas. Quando a gente vem de Lajedo, em um determinado momento, a gente vai perceber e ver Garanhuns várias vezes. Várias vezes a gente vê Garanhuns. Tá? Por quê? Porque é uma cidade sobre monte. Não há como esconder uma cidade sobre um monte. Jesus está dizendo que a igreja é a luz do mundo. E ela é como uma cidade sobre um monte. Ou seja, a igreja não deve se esconder do mundo. Está entendendo, irmãos? A igreja não deve ser aquela comunidade que tem medo do mundo e diz: o mundo vai engolir a gente, coitadinho de nós. A igreja é chamada para brilhar no mundo. Essa igreja e todas as igrejas verdadeiramente cristãs, elas são convocadas por Deus para serem uma luz no mundo. Se nós somos luz, isso significa que o mundo está em quê? Em trevas. O mundo está em escuridão.
E nós somos chamados a vivermos um novo padrão. Não há como esconder uma cidade e não há como esconder uma luz. Não é isso? Um ambiente, ele pode estar totalmente escuro. Se uma luz for acesa, as pessoas podem não ver nada, mas elas vão ver a luz. E vão ver tudo aquilo que a luz ilumina. A igreja é essa luz. A igreja é este reflexo de Jesus, que é a luz do mundo. Ou seja, a igreja é esta manifestação do Espírito de Deus para o mundo. Esse é o nosso chamado. Caminhar um pouco e a gente vai parar por hoje. Ou seja, no futuro, o que é que Deus vai fazer? Deus vai unir. Presta atenção, irmãos. A igreja hoje é esta imagem de Deus, esta luz de Deus no mundo. E quem é que promove isso em nós? É o Espírito Santo. A igreja tem uma nova forma de viver. Quem promove isso? É o Espírito Santo. E o que que Deus vai fazer no futuro? Deus vai unir e vai sanar todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. Sabe o que significa isso, irmãos? Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Você pode abrir a sua Bíblia nesse texto? Efésios capítulo 1, versos 9 e 10. Diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, reunir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino, reunir todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Presta atenção, um dia todo mal vai ser destruído, e um dia Cristo, em Cristo, serão reunidos todos os crentes, tanto os crentes que agora estão na terra, porque estão vivos fisicamente, quanto os crentes que estão no céu, que em Cristo também estão vivos, lá na eternidade, eles serão reunidos. E toda a natureza, todo o universo restaurado, sem pecado, tudo isso será reunido debaixo do senhorio de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. E qual é a função da igreja? É de alguma maneira ser um reflexo, ser uma imagem de um mundo restaurado por Deus, em que Cristo reina completamente. A função da igreja, portanto, é isso. É ser esta nova sociedade de Deus que reflete os valores do reino futuro que Cristo vai estabelecer completamente no novo céu e na nova terra. Um reino de verdade, de justiça, de amor, de paz. É isso que a igreja é. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Está claro, irmãos? É essa a função da igreja. A gente vai terminar, tá? Então, Efésios 1, 13 e 14 mostra o quê? Que o Espírito é o selo. Nós fomos selados pelo Espírito. E o Espírito é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a garantia de que a obra que Deus começou em nós, ele vai terminar. Então, o Espírito em você, veja, o Espírito está em você. Ele é a garantia de que Deus vai lhe restaurar completamente. É a prova, é a manifestação de que a obra que o Senhor iniciou, ele vai levá-la até
o fim. Então, atualmente, o que a igreja é? A igreja é o modelo de como será essa sociedade futura debaixo do pleno senhorio de Cristo. Onde é que está o reino de Deus? Onde é que está o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus está aqui ou não está aqui? Em nós. Por que o reino de Deus está em nós? Por quê? Por que o reino de Deus está em nós? Porque o Espírito Santo está em nós. O que é que significa reino? Reino é o quê? O que é reino? Quando você ouve falar de reino ou de rei, você lembra de quê? Governo, autoridade, domínio. Então, o governo de Deus está dentro de nós. E qual é a garantia disso? É o Espírito dentro de nós. Então Deus, Ele já reina em você. Não plenamente, porque nós ainda pecamos. Mas o que a igreja deve ser? Deve ser uma sociedade que reflete a sociedade futura em que Deus irá governar completamente a igreja e o universo, e na qual todo o mal será banido e não mais existirá. Satanás, os demônios, aqueles que seguiram Satanás, serão lançados no inferno, e neste novo universo não haverá mal. Então, o que é a igreja? A igreja é essa sociedade transformada e que demonstra essa transformação que o Evangelho faz em todas as áreas da vida. É isso. Agora, para que a gente faça isso, a gente precisa uns dos outros. Não há cavaleiro solitário na fé. Está entendendo? Isso é muito próprio dos filmes, onde tem o herói, tem vários policiais, mas quem resolve o problema é o herói. Já viu em vários filmes? Está um caos, mas tem um herói sozinho, que ele vai até lá, ele vence os inimigos, resolve o problema, e quando a polícia chega, a situação já foi resolvida. Já viu isso em vários filmes? A polícia não resolve. Quem resolveu foi aquele herói. Veja a necessidade que nós temos de heróis, né? E querem destruir os heróis e deturpar os heróis. E nós precisamos, e nós temos uma necessidade de heróis. E quem é o nosso grande herói? Quem é o nosso grande salvador? É Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo nos salva, Ele nos insere numa igreja, para refletirmos Ele no mundo. E nós refletimos Cristo no mundo como igreja, juntos. Nós precisamos vivenciar a comunhão do Espírito, individualmente e como comunidade, para refletirmos ao mundo esta nova sociedade de Deus. Por causa disso, nós precisamos vivenciar uma interdependência cristã. Mas isso a gente vai trabalhar no nosso próximo estudo, quando nós vamos elencar práticas. Quais são algumas práticas que nós precisamos vivenciar como igreja, como povo de Deus, como corpo de Cristo e como comunhão do Espírito. Práticas que transformam, práticas que modificam.